né? Agora, o que é a marca da besta? Ninguém sabe o que é essa marca. Quem falar que sabe está mentindo. Ninguém sabe, a não ser Jesus, Deus Pai, o Espírito Santo e talvez os anjos, tá? E talvez os demônios, não sei. Mas a gente aqui não sabe o que é ainda. Tem alguns indícios, tal, mas a gente não sabe exatamente o que é que vai ser a marca da besta, tá? Eu tenho uma teoria de que, por exemplo, o anticristo virá do islamismo, tá? Creio que eles vão se unir ali ao comunismo da China, não sei, alguma coisa vai acontecer ali, tá? Mas eu não posso garantir nada, é uma teoria e, enfim, depois outro dia talvez eu fale sobre isso, entre em maiores detalhes, mas eu creio que vai ser algo ligado a isso, tá? O Papa, eu não creio que seja o anticristo, longe disso daí. Eu creio que o Papa, na verdade, é o falso profeta, isso sim. É uma opinião minha, eu nunca falei sobre isso, mas é o que eu creio, tá? Agora, daí a você querer colocar a marca da besta como ir à igreja aos domingos é ridículo e a gente vai explicar o porquê agora. Vamos lá. Bom, a gente viu então que Joseph Bates introduziu a questão do sábado, né? Tudo mais na igreja adventista, vocês já viram isso desde o primeiro vídeo ali. E ele também foi o primeiro a propor que a guarda do domingo seria a marca da besta. Relatado ali no livro do Apocalipse, e que a guarda do sábado seria o selo de Deus. Olha o que ele escreveu ali no livro A Seal of the Living God. Agora, todos os crentes do Advento que têm e participam das mensagens do Advento, conforme dados em Apocalipse 14, 6, 13, amarão e guardarão esta aliança com Deus, e especialmente seu santo sábado, nesta aliança. Esta é uma parte dos 144 mil que agora serão selados. A outra parte são aqueles que ainda não entendem tão bem a doutrina do Advento, mas estão se esforçando para servir a Deus de todo o coração e estão dispostos a receber esse convênio e o sábado assim que ouvirem sua explicação. Esses constituirão os 144 mil que agora serão selados com o selo do Deus vivo. Selo esse que os sustentará nesse tempo de angústia. Tá. O casal White, James White e Ellen White, eles não somente endossaram completamente essa ideia trazida ali por Bates a respeito do sábado da marca da besta, como Ellen White ainda escreveu um artigo em 1849 dizendo que o tempo do selamento já havia começado, na época dela. Tanto da marca da besta quanto da guarda do sábado. Mas que tempo mais demorado esse, hein? Começou desde a época dela e até agora não aconteceu nada. Cadê o decreto dominical? Lembre-se, eles tinham essa ideia, por causa dos Blue Laws, etc., que estava rolando naquela época, eles tinham essa noção, eles achavam que isso ia acontecer no tempo deles. Tudo que... Vocês estão entendendo? Todo o Apocalipse para eles era para ter acontecido naquela época. Eles interpretavam como sendo para aquela época deles lá. Esse é um erro normal, inclusive. Assim, tipo, normal que eu digo repetidamente a gente vê. As pessoas tendem a crer que Cristo vai voltar sempre na geração deles. Tá? E tendem a crer que tudo que está acontecendo, que tudo que está escrito no Apocalipse está acontecendo agora. Tá, para o leigo entender dessa forma, tá tudo certo. Agora, o cara que é um líder espiritual, ele tem que tomar cuidado em ficar colocando isso como verdades. Por quê? Porque se não for, ele vai levar uma legião de pessoas ali ao engano, provavelmente se perderão, tá? E essa pessoa que fez essa besteira vai acabar sendo taxada como falsa profetisa, como é o caso, obviamente, de Ellen White. Então, olha o que ela disse ali. O tempo de selamento já havia começado. Olha lá. Agora é a hora de acumular tesouros no céu e colocar nossos corações em ordem, prontos para o tempo de angústia. Somente aqueles que têm as mãos limpas e um coração puro irão suportar o tempo de provação. Agora é a hora de a lei de Deus estar em nossas mentes, testas, e escrita em nossos corações. O tempo continuou, ou seja, o selo de Deus já estava rolando ali. O tempo continuou alguns anos a mais do que eles esperavam. Portanto, e ela está falando por que isso que ela está falando? Porque
Eles acreditavam que Jesus ia voltar em 1844. Então, ó, ela está dizendo, ó, não, o tempo continuou alguns anos a mais do que eles esperavam. Portanto, eles pensam que pode continuar mais alguns anos e dessa forma suas mentes estão sendo conduzidas da verdade presente para o mundo. Nessas coisas vi grande perigo, pois se a mente está cheia de outras coisas, a verdade presente é excluída e não há lugar em nossas testas para o selo do Deus vivo. E esse selo é o sábado. Claramente ela está dizendo que o selamento tinha acontecido ali já tinha se iniciado e que o selo desse selamento era o sábado. Bom, o que aconteceu? Depois disso, Ellen White, com uma ajudinha teológica, entre aspas, de Joseph Bates, que de teológico não tem nada, eles demarcaram para sempre essa ideia da marca da besta sendo agora domingo, né, do teste principal ali para o fim dos tempos, entre aqueles que são ou não são leais a Deus. Eles demarcaram como sendo definitivamente a guarda do sábado. Olha lá. Assim, a distinção é feita entre o leal e o desleal. Aqueles que desejam ter o selo de Deus em suas testas devem guardar o sábado do quarto mandamento. Assim, eles se distinguem dos desleais, que aceitaram uma instituição feita pelo homem em lugar do verdadeiro sábado. A observância do dia de descanso de Deus é uma marca de distinção entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Uau! Bom, o que acontece, gente? Alguns apologistas adventistas, eles costumam usar a defesa, né, de que muitos reformadores ali, Lutero, João Hus, Zwingli e até mesmo alguns pais da fé, como Tertuliano, John Chrysostom, eles apontam o papado como sendo o anticristo e que qualquer aliança feita entre Roma e essas igrejas seria considerada como sendo a marca da besta. Tá. O que acontece é que existe um abismo teológico. Vocês estão vendo que eu sempre trago o outro lado aqui, né? Para ser justo, eu trago o outro lado. Eu trago a defesa dos adventistas aqui. Eu falo sobre a defesa dos adventistas. Eu falo porque eu sei como responder e eu sei que não funciona, tá? O que acontece é que essa ideia deles, dos pais da fé, dos reformadores, existe um abismo teológico entre essas ideias e as ideias de Joseph Bates e Ellen White. Tá? Não é a mesma coisa, é outra coisa completamente diferente. Por exemplo, os reformadores eles levantavam alguns pontos com relação aos erros da prática da Igreja Católica ali, religiosa, que realmente, de fato, estão completamente errados. Tá? Olha lá. Adoração de imagens, está errado, obviamente. Veneração do Papa como Deus na Terra, quem é permitido perdoar pecados. A ideia do purgatório, salvação pelas obras, orações aos santos e pelas pessoas que estão no purgatório, adoração à Virgem Maria e fontes extra-bíblicas como sendo inspiradas por Deus. A gente tem algumas aqui que na verdade são bem parecidas com a Igreja Adventista, né? Por exemplo, salvação pelas obras, mesmo não sendo oficialmente isso, mas é isso que acaba acontecendo. E fontes extra-bíblicas como sendo inspiradas por Deus também, né? Dentro da Igreja Adventista isso aqui também acontece. Mas, vamos lá. O que acontece é que, lendo todas essas, elencando esses pontos que os reformadores trouxeram ali para nós sobre a Igreja Católica, assim, Joseph Bates e Ellen White, eles não utilizaram nenhuma dessas questões para delinear a marca da besta. Eles deixaram tudo isso para lá. Não, isso aqui, esquece esse negócio aqui. A marca da besta é o domingo. Eles basicamente, eles colocaram o foco deles em cima daquilo que era de interesse deles. Note bem o porquê disso. Veja, a guarda do sábado, em contraste com a guarda do domingo, fazia com que o quê? Que todas as igrejas protestantes, quando eles colocam domingo como sendo a marca da besta, eles pegam todas as igrejas evangélicas e misturam com a igreja católica e falam aí, ó, todos eles têm a marca da besta. Vocês estão entendendo? Então, o que era antes somente a igreja católica, com veneração do Papa, erros, né, da igreja católica, veneração do Papa, adoração à imagem, salvação pelas obras, purgatório, etc. Agora eles não falam mais disso, a Igreja Adventista não fala disso, falam da guarda do domingo, por quê? Porque agora eles conseguem incluir todas as outras igrejas evangélicas nesse bolo e falam, ó, tá todo mundo errado, a gente que tá certo. Tá? Mas por que eles fizeram isso, Gleison?
Porque, se lembra o que aconteceu? Joseph Bates, tanto ele quanto Ellen White, eles passaram a nutrir um ódio profundo pelas igrejas protestantes da época, porque eles não tinham aceitado a mensagem de Guilherme Miller, se lembra? E além disso, eles tiraram muito sarro. Eles zombavam demais dos adventistas por causa desse negócio aí, tá? Lembre-se que Ellen White também foi expulso da igreja metodista. Então eles tinham um ódio muito grande. Cara, eu até entendo, assim, entendo que eles tivessem passado raiva, mas eles estavam errados. Então eles pegaram todo esse ódio e transformaram numa doutrina. Ó, agora vamos botar todo esse povo aí no inferno aí, porque, meu, não dá. Eles tiraram sarro da gente, agora eles vão ver uma coisa, tá? Então eles unificaram esse povo todo, cara. É engraçado, mas é triste. É triste, mas a gente tem que rir para não chorar. Enfim, então com uma ousadia totalmente irresponsável, insensata, o que Joseph Bates fez? Ele tentou derrubar mais de 300 anos de ensinos advindos dos reformadores com relação à marca da besta. Desde Lutero até Zwingli, tudo que eles haviam ensinado sobre essa marca, de repente já não poderia ser mais aceito pelos membros da igreja adventista. Não, tá tudo errado. Agora é só o domingo mesmo. E vocês estão tudo errado aí, tá? Então vamos fazer uma breve comparação aqui. Vamos colocar na balança esse negócio aqui. De um lado, nós temos os maiores nomes da Reforma Protestante. Martinho Lutero, João Hus, Zwingli, Wycliffe, Jerônimo, todo aquele povo lá, tá? Que eram o quê? Eruditos da mais alta ordem e eles foram imortalizados no tempo como pessoas altamente respeitadas, inclusive até pelos seus opositores. Eles eram recebidos pelos chefes de estado da época, reis, príncipes, e todos eles alcançaram altíssimos níveis níveis acadêmicos, né, teológicos, etc. Tá? Além disso, eles também eram fluentes nas línguas originais da Bíblia, esses caras aí. Tipo assim, alto nível. Todos eles altíssimo nível, tá? Então, de um lado, esse povo todo aqui na balança. Do outro lado, nós temos quem? Joseph Bates. Um marinheiro. Não tinha nenhuma base teológica. Nunca fez nada. Nunca estudou nada de teologia. Nada, absolutamente nada. Não sabia nada das línguas originais da Bíblia. Tá? E tinha princípios hermenêuticos que nem meu filho de 5 anos consegue aceitar. Tipo assim, não faz sentido. Então, basicamente é isso. Tá? Então, assim, a gente já comprovou, né? A metodologia do Joseph Bates completamente falha. A gente já mostrou aqui diversas vezes. Ninguém consegue levar a sério. O cara que é estudioso mesmo da palavra, não dá. Nem precisa ser estudioso muito da palavra. Não dá para levar a sério esse cara aqui. Tá? Mas ele insolentemente falou, ó, não, derruba todas essas ideias desses caras, tá tudo errado, tá? Eles têm a marca da besta porque eles vão na igreja no domingo e acabou. Pronto, acabou, é isso aí.